Augusto e você está assistindo esse maravilhoso programa, esse jornal incrível que revoluciona a vida das pessoas. Mas calma, se você não sabe do que se trata o Jornal da Identidade Zero, deixa-me explicar para você. O Jornal da Identidade Zero tem uma proposta simples: mostrar as notícias que as pessoas mais leem. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no Google, vai no maior portal de notícias e matérias do país e a gente vê as notícias mais lidas, porque quem sabe melhor do que o povo quer ler do que o próprio povo, não é mesmo? Então, vamos lá ver que hoje temos um top 5 muito bom. Bora lá. Quinta matéria mais lida do dia tem essa manchete aqui: irmãos vendem UFC por 13 bilhões de reais e lucram 2.000 vezes do que pagaram. A notícia está falando dos irmãos Fertitta, que compraram UFC lá em 2001 e que agora vendem para um outro grupo, o grupo WME e IMG, por simplesmente 4 bilhões de dólares. Eles compraram em 2001 por 2 milhões de dólares, agora venderam por 4 bilhões de dólares. A matéria basicamente fala dessa transação, foi confirmada pelo The New York Times e também agora pela ESPN. É uma matéria que fala basicamente que o UFC agora mudaram os donos, mas mesmo assim o Dana White ele continua gerindo, ele continua sendo o presidente do UFC. Ah, calma, se você não sabe, o UFC é aquela luta que tem um monte de porradaria de artes marciais. Tem o Anderson Silva, o José Aldo, acho que você já ouviu falar de algum deles. Inclusive, essa venda ocorreu menos de 24 horas depois do UFC 200, que aconteceu esse final de semana, que teve vários campeões e ex-campeões em campo, quer dizer, em campo ou no tatame, alguma coisa assim. Então a matéria, na verdade, é da ESPN e fala basicamente isso: como que foi a negociação, quem que vai assumir agora, qual que é o grupo que vai assumir, o Dana White vai continuar gerindo essa empreitada toda. É muito interessante perceber como o UFC passou de um esporte que em 2001, quando esses irmãos compraram, quase ninguém conhecia, ele era muito pouco visto, e agora é um dos esportes de escala global, que todo mundo assiste, que, por exemplo, tem eventos aí que reúne milhares e milhares de pessoas. Bem, essa foi a quinta notícia. A quarta notícia mais lida do dia tem essa manchete aqui: é absurdo o jogador de futebol ficar quieto, critica a Casagrande. Eu falei notícia, matéria, mas na verdade é um vídeo de 5 minutos também do site da ESPN, em que o Casagrande está no programa Resenha ESPN, passa no domingo de noite, e ele critica a atitude dos jogadores de futebol, principalmente os brasileiros, que eles ficam apáticos a toda essa situação do país. O Brasil está numa crise política, crise econômica, crise de educação, da saúde, tem crise pra tudo, tem crise até da merenda escolar. E ele critica exatamente essa postura dos jogadores, que preferem ficar postando foto nos seus iates, das suas festinhas e tal, e que eles não se posicionam. E eles falam que é muito interessante aqui, o Brasil, um país que o futebol está intrínseco, ele está enraizado dentro da nossa formação. Os jogadores eles têm um papel muito importante, isso até como formador de opinião, e eles simplesmente ficam apáticos a tudo isso que está acontecendo. É interessante também, principalmente como o Casagrande fala, que os ídolos agora não são mais os brasileiros. Pelo menos se a gente pegar as criancinhas, eles vão falar o quê? Cristiano Ronaldo, Messi, até o Griezmann agora que se destacou na Eurocopa. E falando da Eurocopa, o Cristiano Ronaldo, que mostrou realmente o amor dele pelo esporte, quanto ele gostava, que é uma coisa que pelo menos ele ganhava um dinheiro, mas independia do dinheiro que ele queria estar ali, ganhando, jogando, fazendo o que ele ama. E os brasileiros, eles estão simplesmente nem aí. O Neymar, nosso maior jogador, enquanto o Brasil estava jogando na Copa América, ele estava lá fazendo festa, bebendo champanhe, tipo, nem aí. E ele fala isso, da mudança dos líderes, assim, pelo menos a gente não tem um líder aqui no futebol brasileiro. E é interessante ver o Casagrande falando exatamente que ele participou da democracia corintiana lá na década de 80, que os jogadores eles realmente tinham uma posição política, uma posição mais ferrenha quanto a vários aspectos do cotidiano brasileiro. Então é uma matéria, um vídeo que fala basicamente disso, que critica duramente os jogadores de futebol brasileiro e que eles têm uma visão até um pouco pessimista com o futuro, do que vai acontecer e tal, principalmente se as coisas continuarem assim. Bem interessante isso daí. A terceira matéria mais lida do dia tem essa manchete aqui: equipe esconde achado por 3 anos para evitar ódio religioso.
apesar da chamada ter sido essa, o enfoque da reportagem é completamente diferente. A reportagem é pelo menos a matéria aqui é do BBC Brasil, e ela tem enfoque, fala do grupo de arqueologia que descobriu um cemitério de filisteus lá em Israel. Filisteu, quem são os filisteus? Ele é um grupo, pelo menos mencionado na Bíblia, como os inimigos, os arqui-inimigos dos antigos israelitas. Se você falar, quem é filisteu ali na Bíblia? Lembra do Golias, Davi, Golias, gigantão lá, que toma uma pedrada na cara e morre? Então, esse cara aí. E é interessante falar disso porque, principalmente os arqueólogos, eles realmente, pelo menos na matéria, dá pra perceber que eles tinham registros de que eles realmente existiam, mas nunca tinham encontrado de fato ossadas ou cadáveres e tal. E eles mostram aqui que eles descobriram várias, não é múmias, mas vários ossos, vários objetos desses filisteus, e que ajudam bastante a entender a origem desse povo. A chamada que eu falo do ódio religioso é muito importante porque eles seguraram, pelo menos esse grupo de arqueólogos, que eles estão trabalhando há mais de 30 anos nesse campo, eles seguraram por 3 anos essa informação com medo dos judeus mais ortodoxos que eles cancelassem a pesquisa. Pelo menos eles já tinham bastante pressão desses grupos para não seguir essa pesquisa por se tratarem, pelo menos eles falam que é um lugar sagrado e tal. Mas eles seguraram por 3 anos de formação, porque senão, se eles descobrirem que já pensou, seus arqui-inimigos estão aqui no seu no seu quintal, eles vão ficar meio bravos, né? Então, é bem interessante essa matéria da BBC Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode pesquisar, achar essa matéria que ela tá bem completinha, fala quem são esses caras, mais ou menos de onde eles vieram, a história deles, o que esse grupo fez, o que eles pretendem pesquisar mais. Então, confere essa daí. Olha, a gente tava indo muito bem com as notícias e matérias hoje, mas infelizmente começou, né, chegando mais perto do pódio, quer dizer, dentro do pódio, mas perto da primeira notícia, a gente tem os negócios mais idiotas, assim, né? A gente entende, pelo menos tenta entender, né? Mas vamos lá, manchete da segunda matéria mais lida, sabe qual é? Aqui, ó. O que são os rastros brancos que alguns aviões deixam no céu? Então, essa é uma informação muito importante, porque poderia ser coisa de alienígena, assim, poderia ser coisa, sabe, mística, assim, que ninguém sabe, porque é um negócio muito importante. E todo dia quando eu acordo, eu chego, olho pro céu, olho as nuvens e falo, meu, sabe, eu passar aqui, fazer aquelas nuvens, o que é aquilo? É muita coisa importante, tem que descobrir o que é aquilo. Bem, para atender as minhas necessidades, óbvio, fizeram, ainda bem, uma matéria sobre isso. O que são os rastros no céu? Agora eu sei que você está curioso para saber. Bem, basicamente eles chamam isso de trilha. Isso acontece quando as nuvens aparecem e o avião está a uma altitude acima de 8.000 metros e com a temperatura externa abaixo de 40 graus Celsius. Basicamente, o avião está muito alto, a temperatura está muito baixa, o avião passa por lá, ele está muito quente e quando ele passa, condensa esse ar, forma um pouquinho de água e esse rastro que a gente vê é uma pequena nuvem que forma quando o avião passa. É uma matéria inteira, não inteira, mais ou menos grande assim, que explica como que se formam esses rastros brancos, ou a trilha, como eles chamam aqui. É uma matéria de curiosidade, parece que muita gente gostou, né, segunda matéria mais lida, mas bem inútil, né? E agora o momento mais esperado, aquela notícia que fala, meu, essa notícia aqui é demais, todo mundo vai querer ler, tem em primeiro lugar, você fala, caramba, esse negócio vai ser sensacional, eu tenho que mostrar pro meu amigo porque meu amigo vai adorar. Daí vamos ler a manchete que ficou em primeiro lugar, a notícia mais lida do dia 11 de julho de 2016. Ivete parabeniza Cláudia Leite no Instagram e cria polêmica. A matéria é muito bem escrita, muito bem dirigida e tal, é muito importante também. E ela fala que a Ivete mandou uma mensagem no Instagram da Cláudia Leite, parabenizando a cantora baiana. E os fãs ficaram revoltados. Alguns falaram, criou um fla-flu entre Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Os fãs falaram, alguns falaram, nossa, que falsa, desejando feliz aniversário. Outros falaram, nossa, que fofinha, desejou feliz aniversário pra ela. Uma matéria muito importante,
Tem umas fotos aqui sensacionais, tipo, da Cláudia Leite com o marido dela numa festa junina, assim. Uma imagem da Ivete Sangalo que ela postou falando feliz aniversário pra Claudinha. E ela é realmente, assim, a notícia mais importante do dia. A notícia mais linda. É que todo mundo quer ler, todo mundo quer compartilhar, todo mundo quer falar. E eu espero que você tenha gostado, porque depois dessa notícia importantíssima, a gente vai encerrando aqui o nosso videozinho, muito legalzinho. Tá, não tem, mas eu vou falar de minutinho pra continuar falando disso. Mas enfim, nosso vídeo aqui, se você gostou, dê o likezinho, se inscreva aí no canal, por favor. E a gente continua com essa série, essa saga, essa jornada de ler as notícias mais importantes. Porque se o povo gosta de ler essas coisas, é porque deve ser importante, não é mesmo?